Boa noite, sejam bem-vindos a caminho das eleições regionais, neste espaço de entrevista. Hoje à vez do candidato da Iniciativa Liberal, Nuno Morna, é o cabeça de lista, é o convidado desta entrevista. Boa noite, obrigado por ter acedido a este convite da RTP. Combate à corrupção é um dos lemas, um dos motos da vossa campanha. O que eu pergunto ao Nuno Morna, onde é que identifica a corrupção na Madeira? A corrupção é em primeiro lugar, boa noite, Gil, obrigado à RTP Madeira por este convite e um grande abraço a todos os madeirenses que nos estão a ver e aos que não estão também, já agora. A corrupção é, sem dúvida, uma coisa que é transversal a toda a sociedade. A corrupção está em todo lado. É cultural, quase podemos dizer assim? Sim, de certa maneira é cultural, é um bocado latina mesmo. Os povos menos, não é por acaso que os povos menos corruptos estão em governos no norte da Europa e os mais corruptos, tirando aqueles que são mesmo em países que são completamente disfuncionais, a corrupção é muito mais acentuada nos países da zona latina ou mediterrânica, se assim quisermos, ou na própria América Latina, do que noutros sítios. Mas a corrupção pode começar no jeitinho que eu vou dar a um amigo e tirar o processo dele do fundo da lista e pô-lo em cima, numa lista de espera na saúde, num processo qualquer de licenciamento. Isto é corrupção. A corrupção é o amiguismo, que é eu beneficiar o meu amigo num assunto qualquer em detrimento de outra pessoa que se calhar até era mais capaz e estava mais capacitada de fazer fosse... Mas se calhar quando se fala em corrupção, nomeadamente na área política, eventualmente associa-se logo meter dinheiro ao bolso. Nós falamos em corrupção a todos os níveis. A todos os níveis. Obviamente que aquela que é... Uma pessoa não pode dizer assim, estes políticos são todos uns corruptos, querem é tacho e querem, passa a expressão, querem é mamar, não é? Passamos a vida a ouvir isto todos os dias. E, ao mesmo tempo, no dia a seguir, dar um jeitinho a um amigo no sítio onde eu trabalho para que ele seja atendido mais depressa ou não sei o quê. Tudo isto são formas de corrupção. A corrupção é uma coisa que é quase endémica. Mas na questão política pura e dura, ou seja, no fundo, na área de governação, identifiquei também... Não tanto aí, mas num subnível dessa área, há coisas muito estranhas a acontecer. Temos o cartão partidário como sendo a forma de entrar na função pública, as assessorias todas e mais algumas de pessoas que não são capazes dentro da área que vão fazer assessoria ou gerir porque não são entendidas no assunto. Nós vemos isto todos os dias. Então, eventualmente... São formas, gostemos ou não gostemos, são formas de corrupção. Mas então, eventualmente, aquilo que o Nuno Morna está a dizer, eventualmente nós estaremos a falar de casos de polícia. Claro, também há casos de polícia, obviamente. Aliás, aquela comissão que foi feita sobre as declarações do Sérgio Marques, para mim ficou muito claro que há benefícios dados politicamente a grupos económicos, ao contrário daquilo que é dito. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Mas esses benefícios, do seu ponto de vista, encerram atos de corrupção? Então, se eu beneficio uma entidade, ao contrário de outra que se calhar era mais capaz ou fazia mais barato, isto não é uma forma de corrupção. Eu não sei o que é que chegou, o que é que houve em troca, mas tem que haver alguma coisa em troca. Nuno Morna, eu não corro um risco de cometer uma ilegalidade sem receber nada em troca. Ninguém faz isso. Quer dizer. Nuno Morna, a Iniciativa Liberal propõe-se criar uma estrutura onde se trate destas questões. Sim, um gabinete. Exatamente. Um gabinete dentro do âmbito da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, um gabinete que eleja, dentro de um concurso que se pode abrir para quem estiver interessado em dirigir esse gabinete, uma pessoa com idoneidade, com conhecimento, que seja reconhecido por todos como sendo uma pessoa íntegra e que seja aprovada por uma maioria clara dentro do Parlamento, de maneira que depois seja montado um grupo de trabalho que incorpore contabilistas, investigadores judiciais, gestores de recursos humanos, advogados, fiscalistas, um grupo de 5, 6, 7 pessoas que investigue constantemente a atividade governativa e a atividade da administração pública no sentido de verificar se os atos são todos... Mas para isso não basta as polícias, o Ministério Público? As polícias estão assoberbadas de trabalho. O Ministério Público está assoberbado de trabalho. Por isso, se tivermos uma entidade que consiga reunir um conjunto de provas num sentido ou no outro, esta comissão ou este gabinete pode chegar à conclusão que está tudo bem. Não há nada que indicie que haja corrupção. Agora, não criarmos condições para que se possa investigar e saber em que pé é que estamos,
É que é... Nuno Mora, portanto, isto será transparência. Será um dos motos da campanha, imagino. É um dos. Se for eleito, se chegar ao Parlamento, vai levar esta questão. E já agora, em relação a esta eleição, quais são, digamos assim, os propósitos da Iniciativa Liberal? A todos os níveis? A todos os níveis, naturalmente. Se calhar, naturalmente, aquelas de enquanto partido. Sim. O que é que se propõe? Quantos deputados, qual é a vossa expectativa? Quantos deputados possam eleger? Ainda não estão no Parlamento da Madeira? Para começar por aí que pretendes que eu vá. Ok. Nós temos como objetivo, e que está definido dentro da própria estratégia do partido em termos globais, nacionais, a eleição de um grupo parlamentar na Assembleia Legislativa Regional da Madeira. Portanto, no mínimo 2 deputados. 2 deputados. Consideramos que cumpriremos os serviços mínimos se elegermos um. Tudo o que não seja isto, ou ganharmos as eleições, será uma derrota da qual tiraremos as consequências devidas, como tirámos em 2019. Quando diz as consequências, significa que o Nuno Morna eventualmente não estará disponível para continuar a ser o rosto da Iniciativa Liberal na Madeira? Até porque o Nuno Morna é uma exceção num partido jovem, muito ativo, não é que eu não seja ativo, muito determinado, porque tem 62 anos. Eu agora pareço um jogador de futebol a falar, né, da terceira pessoa. Mas se o Nuno Morna for eleito, vai cumprir os 4 anos no Parlamento? Sim, claro que sim. Serei mandatado para isso, única e exclusivamente para isso. E qual vai ser o seu e o comportamento de um eventual grupo parlamentar da Iniciativa Liberal no Parlamento? Na eventualidade de ser necessário o Nuno Morna ou o grupo parlamentar, portanto, mais do que um deputado, para uma solução do governo? As soluções de governo existem naturalmente. Portanto, está disponível para isso? Não há obrigatoriedade nenhuma, e no mundo inteiro isto acontece recorrentemente, de existir uma maioria para se poder governar. Uma maioria relativa também governa. Apresentem-nos propostas que sejam liberais em termos económicos, propostas que não tenham a ver com o retirar a capacitação das pessoas, propostas que tenham a ver com baixa de impostos, propostas que tenham a ver com a estrutura de liberdade de cada um, e nós estaremos sempre dispostos, venham elas de onde vierem, venham do governo, venham da oposição, venham inclusive do Partido Comunista, e estaremos ali preparados, se aquilo vier dentro daquilo que são os nossos princípios, estaremos nós ali preparados. Para coligações, naturalmente, pós-eleitorais, não estão disponíveis? Não, temos uma coligação muito grande que definimos e que está no nosso programa, que aqui está, que é uma coligação com os madeirenses. Mais nada. Em relação a eventualmente... Uma coligação com os madeirenses e pelos madeirenses. O Nuno Morna não se vê a fazer uma coligação eventualmente com Miguel Albuquerque ou com Sérgio Marques? Eu não me vejo a fazer coligações com ninguém. Não... Mas está disponível para soluções que passem pelo Parlamento? Não, Sérgio Gonçalves. O Sérgio Gonçalves, peço desculpa. Mas está disponível para soluções que passem pelo Parlamento? Ponto a ponto, passo a passo, caminho a caminho, e fazemos a análise, e se aquilo estiver dentro daquilo que são os princípios que nós entendemos serem os princípios corretos, obviamente, mas venha de onde vier, não é? Mas se fosse convidado para fazer parte... Eu dou-lhe um exemplo muito concreto. Convidado para ser parte do governo? Não, completamente fora de hipótese. Eu dou um exemplo muito concreto em relação a isto. A questão do voto antecipado e imobilidade. Foi uma proposta apresentada na Assembleia Legislativa Regional da Madeira para que todos os madeirenses, nas suas eleições, pudessem votar, e que o PSD e o CDS chumbaram, tratando os madeirenses por portugueses de segunda. A Iniciativa Liberal, se estivesse no Parlamento, tinha votado favoravelmente esta proposta, sendo do Partido Comunista. Isto é o exemplo daquilo que nós achamos que é a postura que temos de ter na Assembleia Regional. Vamos olhar para algumas áreas, naturalmente, que me preocupam os madeirenses. A questão, por exemplo, desde logo a questão da saúde. Olhando para este setor, que avaliação é que o Nuno Morna faz do estado da saúde na região? Isto de 25 minutos não dava, não é? Mas, é que temos ainda alguns minutos para outros assuntos também, só para este. Nós dissemos, já aqui no debate que tivemos a semana passada, que consideramos que temos que olhar para a saúde como um todo, integrado, não fatiado, não é? E que é um tema caro e cujos recursos são sempre escassos. Nunca teremos a capacitação de termos recursos suficientes. E estou a falar no setor que diz respeito à governação, ou seja, o setor público. Por isso, a única maneira que nós temos de fazer com que o sistema regional de saúde, público e privado, a funcionar e a remar para o mesmo lado. Enquanto isso não acontecer e utilizarmos toda a capacidade instalada, é impossível que... Mas isso, de certa forma, já vai acontecendo. Vai acontecendo de forma, como é que se diz, inopinada. Ou seja, não há sem critério. Não há um critério, não há uma especificação, uma doutrina ou um caminho que esteja traçado e que vamos seguir este caminho. E este caminho é o caminho que temos que seguir.
Isto não existe. Existe é porque há faltas e porque há falhas, recorre-se ao privado. Portanto, se houvesse esse tipo de solução que diz que defende, acha que, por exemplo, a questão da lista de espera que existe atualmente estaria muito menor? Obviamente. Os estudos estão todos feitos que indicam que qualquer ato médico feito no público sai sempre muito mais caro que no privado. Isto é um ponto. Por isso, o privado está lá para poder prestar esse tipo de serviço. E o Nuno Morna é favorável... Contratualizar e utilizando qualquer sistema que pode passar desde o cheque saúde até ao o pagamento, digamos, direto do público ao privado, fazer de maneira que o próprio utente, que é uma pessoa que pagou os seus impostos e que é contribuinte ao mesmo tempo, o próprio utente de saúde, possa também, por si, decidir onde é que quer ser tratado. O Nuno Morna é favorável à reabertura do serviço de urgências 24 horas por dia nos concelhos do Norte, em São Vicente e no Porto Muniz? Num dos concelhos, sim, sem dúvida. Não nos dois. Dos 3. No Norte são 3 concelhos. Não, mas em São Vicente existe. Pronto, exato. Não, mas acho... Estou a dizer no Porto Muniz, e em Santana. E em Santana. Tem que se fazer um estudo dos tempos de médios de que pode demorar o transporte serviço mais e a distância para o mais próximo. Eu não vou dizer que temos excesso de centros de saúde, porque eu acho que temos centros de saúde. Têm que ser utilizados. Temos falta de utilização dos centros de saúde numa medicina preventiva que faça e impeça as pessoas de ficarem doentes. O que onera a saúde é a doença. Não é o utente. Eu posso ser um utente se não usar o Serviço Regional de Saúde, eu não estou a onerar a saúde. O que vai onerar é o facto de eu adoecer. Claro. Se eu conseguir fazer as coisas de maneira preventivamente que evite que eu adoeça, eu vou fazer com que sejam necessários menos recursos e os custos sejam muito inferiores no Serviço Regional de Saúde. Em relação à habitação, que é um problema que também nesta altura preocupa muitas famílias na Madeira, quais são as propostas que o Iniciativa Liberal tem para esta área? Eu vou voltar um pouco àquilo que também disse na passada quinta-feira, quando aqui sim, no debate estive, que tivemos, e explorar um bocadinho o que eu disse nessa altura. 40% daquilo que é o custo de uma casa são impostos. 40%. E que não são dedutíveis na sua maioria. Ou seja, por exemplo, em Espanha, o imposto sobre a habitação, ou seja, o IVA sobre a habitação, é de uma escala intermédia, não é a escala mais alta. Aqui na Madeira são 22% que nós pagamos. Aqui na Madeira e 23% no continente, porque é claro, e nos Açores é menos. E nos Açores é menos. Que já lá iremos também ao diferencial. Exatamente. Em relação à Espanha, são 10% que se paga de IVA e são dedutíveis no preço do imóvel que se compra. Faz toda a diferença. Porque se eu pagar 22% de IVA nos atos todos que vêm para ali fora, o consumidor final é que é o prejudicado. Porque o empreiteiro, o canalizador que foi fazer a empreitada de canalização, de luz e para aí fora, todos eles aplicam o IVA em cima daquilo que vão fazer. E estes 22% vão crescendo, e vão crescendo, e vão crescendo, até que se transformam numa carga brutal quando o consumidor final, que é quem vai comprar a habitação, compra a casa. Vejam o preço médio. Os madeirenses em casa, vejam o preço médio das casas que andam à venda, tirem-lhes 40% e vejam a que preço é que afinal a habitação no seu custo real está. Obviamente que eu não estou a dizer com isto que não se paguem impostos. A questão é saber se... Não estou a dizer que não se paguem impostos sobre a solução que o Nuno Morna defende, se está nas mãos do Governo Regional ou não. Permite-me só terminar. Por isso, temos 22% sobre o IVA não dedutível. Depois ainda temos o IMT, que são 7,5%. Temos depois o imposto de selo, 0,8%. Só isto tudo somado já dá 30%. Depois temos as taxas, as taxinhas, que as câmaras municipais cobram, as licenças, os documentos, isto tudo somado, temos 40% na habitação de impostos. Isto é impossível. Não pode descambar noutra coisa que não seja aquilo que nós temos. Mas a pergunta que eu lhe faço, nós estamos aqui... Agora vamos à pergunta. Estamos aqui precisamente para umas eleições regionais, sim, senhor, para perceber as soluções de governo para a região, que lhe pergunta se aquilo que refere está ao alcance de um governo regional fazer isso, a redução de impostos. Parte está. Por exemplo. Parte está. Aplicando o diferencial fiscal? Obviamente. Então, se temos essa capacidade, porquê é que não aplicamos? Em vez de ser o IVA a 22, seria... Seria a 16. Um primeiro passo. Mas aí também se vai mexer com aquilo que são as receitas da região. Claro que vão. Vamos então ao caso dos Açores. Os Açores, e por acordo com a Iniciativa Liberal, na altura, com o meu amigo Nuno Barata, fez um acordo a Iniciativa Liberal fez um acordo com o PSD Açores, única e exclusivamente com o PSD Açores, que impunha uma série de... de condições para fazer parte... Uma série de condições para que a Iniciativa Liberal apoiasse o Governo e votasse favoravelmente o programa de Governo e depois os orçamentos subsequentes
dos Açores. E uma dessas alíneas, importantíssima, era a redução dos 30% na fiscalidade, ou seja, no IVA, no IRC e no IRS. Aplicar aquilo que as regiões autónomas podem aplicar. E foi aplicado no segundo ano do mandato. O que é que aconteceu no ano a seguir? Às receitas fiscais. Supostamente toda a gente deve estar a pensar, diminuíram. Errado, aumentaram. Portanto, houve o chamado choque fiscal que eventualmente provocou... Houve um choque fiscal, obviamente que sim. Houve ali uns meses em que a coisa não andou res-vés e depois a coleta começou a aumentar. E começou a aumentar porquê? Porque temos aqui uma questão de as pessoas ficam com mais dinheiro no bolso, têm mais dinheiro para gastar. Se bem que há aqui São as teorias do supply side. Se bem que há aqui uma realidade diferente entre a Madeira e os Açores, que é a questão da dívida, o piso da dívida. Como sabemos, os Açores, a dívida deve ser metade da Madeira. Muito francamente, temos que apagar, obviamente que sim. Nós como liberais, somos bons pagadores e queremos um Estado ou um Governo. Usa-se mais esta expressão na Madeira do que o Estado e o Governo. O Governo é a entidade que administra os assuntos do Estado. Mas temos um Governo na Madeira que foi ele que provocou a dívida, obviamente, e nós fomos nós, madeirenses, que os elegemos. Qualquer governo que tome posse a partir de 24 de setembro vai ter que... Fomos nós, madeirenses, que os elegemos e somos nós, madeirenses, que temos que arcar com essa responsabilidade do pagamento da dívida. Mas é um facto que a temos e que temos que a pagar e temos que a renegociar. Qualquer liberal tem como característica a capacidade de poder chegar a entendimentos de ir renegociar tudo aquilo. Mas é isso que o Governo Regional tem dito que está a fazer. Mas não é com o contencioso da autonomia... Tem renegociado a dívida. Mas quando diz renegociar, seria por o Estado a pagar parte da dívida? Não, dilatar os prazos, reduzir os juros, há muitas maneiras de se pagar. Mas isso o Governo diz que faz de vez em quando, não é? Com estas soluções com os bancos, com os próprios bancos, vai renegociando, digamos assim, os prazos. E faz empréstimos. Mas a verdade é que a dívida anda na casa dos 5 mil milhões, portanto... Sim, mas os juros, por exemplo, durante muito tempo pagámos um juro que era um absurdo e havia quem entendesse que se conseguia baixar os juros, estando constantemente a criar confrontos com o inimigo externo, que é aquela característica do confronto da autonomia, é sempre criar um inimigo, a culpa é sempre dos outros, nunca é nossa. Mas já agora a culpa foi nossa. Já agora entramos aí nas questões quase do aprofundamento da autonomia, portanto, a relação entre a Madeira e a República, acha que poderia ser diferente e de que forma? Nós somos... Porque a relação, normalmente, quando se faz entre duas partes, as duas partes têm que estar de boa fé, digamos assim. Obviamente que sim, claro que sim. E que também há muita falta, às vezes, de boa fé da parte de lá, é um facto. Mas isso não obriga a que vivamos constantemente neste contencioso da autonomia que não nos leva a lado nenhum. Nós somos muito favoráveis ao consenso da autonomia. É uma coisa completamente diferente. E é isto que defendemos e vamos defender com unhas e dentes, seja lá onde for, e elejamos ou não elejamos alguém. Nós temos que entender que não podemos ser donos do nosso destino andando constantemente a culpar os outros. É impossível, não há como. Ser autónomo é ter a capacidade de decidir o que é localmente. Isto é o princípio básico da autonomia. Aplicando os princípios da subsidiariedade e daquilo que são as nossas características. Porque nós temos uma coisa muito importante e que nós, na Iniciativa Liberal, definimos como sendo o nosso caráter determinante. Nós somos os melhores madeirenses do mundo. Não há outros madeirenses melhores do que nós. Nós, os da diáspora, não há madeirenses melhores do que nós. Nisto é que nós somos muito bons, é em ser madeirenses. Nós não somos o umbigo do mundo, não somos homens superiores nem homens inferiores, não somos coisa nenhuma. Somos madeirenses. E só isto define-nos e dá-nos um caráter e uma característica que mais ninguém tem. Nuno Morna, que propostas também tem, por exemplo, para setores como o da agricultura, setor primário? E aqui há duas culturas que têm peso muito significativo neste setor, que são a questão da banana, a questão da cana-de-açúcar, por exemplo. Não, e para mim acho que até a questão mais importante na agricultura é a questão da água. Não é a banana nem a cana-de-açúcar. Sim, mas naturalmente não se produz banana, nem se produz cana sem água, não é? Nós somos liberais e como os liberais não somos favoráveis. Eu vou passar o resto do tempo a dizer isto e podia até dizer que o liberalismo funciona e faz falta à Madeira, que são um dos nossos temas. São chavões, não é? Não são chavões, são coisas que levamos muito a sério. E consideramos que, efetivamente, um dos grandes problemas que a Madeira se vai debater no futuro é a água e não vemos nada
equacionado no sentido de fazer com que haja uma gestão da água mais... Mas nós temos estou a falar da agricultura só, atenção. Mas nós temos assistido portanto, o anúncio de soluções e até de obras e de túneis e de captações. Não é aí que está o problema. O problema está na distribuição da água no regadio. Aí é que está o problema. Desperdiça-se imensa água no regadio, sistemas como o gota a gota na agricultura, de maneira que haja um critério e uma poupança na quantidade de água que é gasta, não são aplicados. Prefere-se esquecer este assunto e maximizar outros assuntos, como seja o subsídio como sendo um fim e não um meio de se chegar a uma agricultura mais... Mas identificado o problema dessa forma, quais são as soluções? É fazer ao contrário, é criar condições para que, não a montante, mas a jusante, se faça a distribuição da água com critério, usando todos os meios disponíveis que a tecnologia hoje em dia nos dá. Mas investindo mais no armazenamento, na captação, não, o armazenamento na distribuição? está feito, isso parece que está feito, quer dizer, temos aí lagoas atrás de lagoas, furos atrás de furos, por isso a captação existe, por isso a água está lá. O problema é quando, e basta alguma pessoa, de certeza quase todos os madeirenses já viram como é que se faz o regadio na Madeira, quer dizer, o levadeiro abre a levada, a água vai para ali abaixo, vai-se fazendo os camalhões e travando a água de um lado para ela entrar para o outro e para ali fora, e o desperdício que isto dá. Já vamos tendo outras realidades. Já vamos tendo algumas coisas, obviamente, por iniciativa privada. E muitas das vezes o que acontece é que há excesso de água até em algumas culturas, o que as prejudica. A água a mais pode prejudicar e matar uma cultura. Vamos avançar para uma outra questão, que tem a ver com a questão da mobilidade. Okay. De facto, nós temos uma região insular, ligação por mar ou por ar, digamos assim, transporte aéreo, transporte marítimo. Como é que vê esta realidade e, na sua perspectiva, o que é que deve ser feito para se melhorar estas ligações para os madeirenses? Nós temos duas ideias muito disruptivas ou muito reformistas, se quiser, em relação ao modo como se deve tratar estas duas questões. Isto, eu já sei que vai haver, eu vou falar nestas duas questões, com toda a frontalidade, e lá em casa haverá sempre aqueles que não pensam o assunto e vão dar a opinião, quer dizer que nós somos malucos, que o que dizemos não faz sentido. Mobilidade aérea, em primeiro lugar, nós estamos a subsidiar o passageiro, quando o que nós devíamos estar a fazer neste momento era criar condições para que as companhias pudessem aterrar na Madeira sem pagar taxas. Isto fazia com que o passageiro não era subsidiado, a companhia não tinha as taxas, estamos a falar de taxas que andam entre os 4 e os 6 mil euros entre aterrar e levantar. Mas acha que se isso acontecesse, os preços ficariam na casa dos 86 euros? No fundo, muito provavelmente. Ou até mais baixos se fossem marcados a uma distância muito maior. É o que acontece na Europa inteira. Portanto, é contra o subsídio de mobilidade? Eu não sou contra o subsídio de mobilidade. Eu sou a favor do subsídio de mobilidade. Eu sou a favor e também sou a favor que aquele dinheiro, em vez de ser aplicado dando a cada um dos passageiros, crie condições para que as passagens ainda sejam mais baratas. Porque se as companhias, se tirar a cada voo 6 mil mais 6 ou 4 mil, que seja... No fundo é dar o dinheiro às companhias. Não estou a dar o dinheiro à companhia, estou a isentá-las do pagamento de uma taxa. Isentá-las do pagamento de uma taxa. E esse dinheiro depois seria... E acha que as companhias, por essa via, reverteriam a favor do passageiro? Claro que sim. Claro que sim, porque até seria um fator de atratividade para mais companhias. Se não é acreditar demasiado numa certa bondade do mercado. Claro, mas o mercado tem uma bondade. Se o deixarem funcionar com a... como é que se diz? Com os mecanismos que ele próprio cria. Com a lei da oferta e da procura. Ele próprio. Porque repara uma coisa, imagine que vinha uma quarta companhia para cá voar e punha-se a fazer preços de 30, 40 euros por viagem. O que é que ia acontecer às outras? O que é que as outras tinham que fazer? Iam ter que competir. E já agora, em relação ao transporte marítimo? Transporte marítimo, nós defendemos uma outra solução, que é uma solução ainda mais disruptiva do que esta, e que tem a ver com o facto de nós entendemos que não necessitamos de um ferry, mas de dois. Dois ferries? Dois ferries. E com duas linhas muito bem definidas. Uma que ligue Lisboa, Açores, Madeira, Madeira sendo o hub, e outra que ligue a Madeira, a Canárias, Madeira e Lisboa. Isto serviria para quê? Serviria para implementar e incrementar as relações comerciais entre estas três regiões ultraperiféricas e, como tal, há apoios comunitários para isto. E quem é que pagaria isso? Eu acabei de dizer, há apoios comunitários Mas seria o orçamento da região, naturalmente, com esses apoios. Sim, calma, já aí vou. Há apoios comunitários para isto. Há o relatório Viola do Parlamento Europeu, que tem lá tudo muito clarinho sobre como é que se pode
fazer funcionar todo este sistema da mobilidade marítima. E a mobilidade marítima, obviamente, que terá que ser assegurada por aquilo que é... Mas isso seria necessário criar uma estrutura pública para fazer isso? Ou seria a iniciativa privada? Pode ser os privados. Os apoios podem ser para pagar os privados para fazerem o serviço, por exemplo. Mas acha que neste momento os privados estão vedados a isso? Não podem? Atendendo às atuais condições que existem? Por aquilo que nós vimos daquela solução, nem sei o que lhe chamo, criada em 2018 e 2019 para deitar areia para a cara das pessoas com a solução ferry, parece que aquilo é uma brutalidade de dinheiro, quando sabemos perfeitamente que os valores não têm nada a ver com aquilo. Nuno Morna, os nossos 25 minutos chegaram ao fim. Foi rápido. Agradeço a sua presença e ao ponto final nesta edição. Voltamos amanhã com mais uma entrevista, desta vez com Quintino Costa, o cabeça de lista do partido PTP. Boa noite, fique bem.